Isaías 53:6. Todos nós, alguns de nós não, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um, ou seja, todos, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fez cair sobre ele quem? Nós estamos falando de um texto escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus, antes do nascimento do Salvador. E esse capítulo e algumas outras porções de Isaías são chamadas de o proto-evangelho, o primeiro evangelho. 700 anos antes de Jesus vir a essa terra, Isaías estava profetizando sobre aquilo que ele faria. Primeiro ele descreve a nossa situação. Todos andávamos desgarrados, todos, sem exceção. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós. A nossa condição de perdidos, a iniquidade, aquilo que nos afetava por causa das nossas más escolhas, as consequências disso, o Senhor fez cair sobre Cristo ali na cruz. Então essa é a constatação maravilhosa. Maravilhosa. Jesus veio para assumir a nossa iniquidade. Queridos, semana que vem eu estarei completando 45 anos de caminhada com Jesus. É tempo, né? E nesse tempo todo eu já vi milagres, eu já vi curas extraordinárias, eu já vi paralítico andar, eu já vi libertações assim que você imaginava impossíveis. Demônios se submetendo ao nome de Jesus. Eu já vi uma ressurreição de um morto. Então já vi muita coisa, mas nada me assusta mais, impressiona mais do que o fato de que eu, que nunca poderia fazer algo para ter um lugar no coração de Deus, fui alcançado pela graça do Senhor. Ele veio ao meu encontro, Ele me achou, Ele fez com que eu fosse encontrado. Lembra-se, eu falei que a condição de perdidos iguala a toda a raça humana. Mas queridos, quando nós recebemos uma revelação dessa graça tão maravilhosa, a gente fica tão aliviado. Eu me lembro quando me disseram: Antônio, não há nada que você possa fazer para acrescentar a sua salvação. Você não pode ser salvo. Tudo que você precisa fazer é reconhecer que Cristo já fez tudo. E eu pensei, é simples assim. E aquilo um dia veio como uma revelação ao meu coração, e era como se toneladas estivessem sendo tiradas das minhas costas, e o meu coração se encheu de gratidão, e eu disse: Senhor, sim, a minha vida é tua. Mas logo que nós fazemos isso, você vai constatar algo. Você continua a se afastar do Senhor, do centro da vontade dEle. E você algumas vezes se perde. Quando eu falo isso, queridos, eu não estou falando sobre estarmos desviando no sentido que no evangeliquez a gente fala: fulano está desviado. Ou seja, virou as costas para a fé, virou as costas para o Senhor e quis voltar aos seus velhos caminhos. Sim, isso acontece, e talvez haja pessoas aqui que estejam nessa condição. Mas a minha mensagem para você que está me acompanhando também pelo YouTube, a minha mensagem é para aqueles que estão no Senhor. Mas você vai concordar comigo que você jamais poderia afirmar que o dia todo, o tempo todo, você só faz escolhas de acordo com a vontade de Deus. E quando você faz escolhas contrárias à vontade de Deus, você está se desviando. Mais uma vez, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não estou dizendo que um deslize seu, puxa vida, eu devia ter feito isso e não fiz, que você está numa condição de apostasia. De maneira alguma. Eu estou falando, entenda-me, daqueles pequenos desvios da vontade do Senhor. Quem durante o dia não diz uma palavra errada, de maneira errada para alguém que você ama, dentro da sua casa, talvez no seu trabalho, você não faz uma escolha ruim durante o seu dia, e isso eu estou falando de coisas pequenas, porque há níveis nesse afastar-se, desviar-se da vontade de Deus. Há coisas intermediárias que não implicam num afastamento do Senhor, mas uma escolha ruim com relação ao seu trabalho. Usando
o exemplo do começo, a ilustração que eu falei, você no trânsito, muitas vezes a gente pensa, puxa vida, se eu não tivesse virado nessa rua, eu chegaria no horário certo para o meu compromisso. Eu já passei por situações assim. Uma escolha, eu vou deixar esse emprego e vou assumir esse, sem discernir exatamente a vontade de Deus, e aí a coisa não dá certo, e você se lamenta por aquilo. Certamente você já passou por escolhas assim, intermediárias, e como eu disse, tem as escolhas pequenas do dia a dia que a gente erra aqui e ali, tem as escolhas intermediárias, e tem também esse estado tão terrível que é abandonar o Senhor. Eu quero falar algo para vocês sobre isso nesta noite. Eu quero que o Senhor traga um norte para a minha vida e para a sua vida, para que nós podemos andar de maneira segura em todas as áreas da nossa vida, na vida pessoal, na vida profissional, nos estudos, na vida familiar. Porque muitas vezes aí, nesses âmbitos, a gente se perde e a gente se afasta daquilo que Deus tem para nós. O que fazer quando isso acontece? Queridos, há um chamado poderoso no Antigo Testamento que continua a reverberar, a ecoar para nós que estamos debaixo da nova aliança. Isso está descrito num texto que mexe sempre muito comigo, Oséias 6, capítulo 6, versos de 1 a 3. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pode abrir, a gente vai projetar, aí na sua tela também está sendo projetado, você que está nos acompanhando remotamente, mas tenha o bom hábito, né? Seja a Bíblia física ou a Bíblia em formato digital, só não vai ficar navegando, tá bom? É falta de educação para com o Senhor. Comigo talvez também seja, mas eu sou mais de boa. Deus pode... Estou brincando, queridos. Mas é verdade, né? Não se distraia aí com... A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, com aquilo que não é importante. Mas acompanhe a leitura comigo. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Queridos, o que você tem que fazer quando você, no decorrer dos seus dias, tem esses pequenos afastamentos? Isso não era da vontade de Deus, essa palavra torta que eu falei, essa colocação errada, essa atitude não foi legal. O que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo que está nessa palavra. Isso foi escrito num contexto, queridos, em que Israel tinha se desviado de maneira muito grave dos caminhos do Senhor, tinha abandonado o Deus verdadeiro, o Deus de misericórdia, o Deus de graça, e tinha corrido atrás de falsos deuses, de ídolos, de feitiçaria, de perversões 1000, deixando o Senhor. Como eu disse, eu imagino que a esmagadora maioria das pessoas que aqui está não tenha trilhado esse caminho. Talvez uma ou outra pessoa possa estar assim, e essa palavra é para você também. Mas a palavra que eu quero trazer é para aqueles que estão andando no Senhor, que estão no Senhor, mas aqui e ali se afastam, como todos nós o fazemos. Quando a gente meditar, eu tenho certeza que isso vai acontecer até o fim dessa ministração, nós vamos ter um norte para a nossa busca, para andarmos no centro da vontade de Deus. A mensagem que eu tenho para vocês, ela traz a compreensão de 3 realidades, queridos. Em primeiro lugar, o que a gente vê nesse texto é um convite. Logo na abertura há um convite. Primeira parte do verso 1 de Oséias 6 diz: venham e voltemos para o Senhor. Há um convite para voltarmos para o Senhor. Quem está fazendo este convite, queridos? Veja bem, a frase é exatamente: venham e voltemos para o Senhor. Quem está fazendo esse convite é o profeta Oséias, é quem escreveu esse texto. Mas eu quero lembrar a você que um profeta é aquele que fala em nome do Senhor. Então, este convite que foi escrito por Oséias, ele parte do Senhor. O Senhor está convidando Israel a voltar para Ele.
O Senhor está convidando a mim e a você para voltarmos para Ele. Nos nossos erros, nos nossos equívocos, quando nos afastamos, seja de maneira pequena, de maneira intermediária ou de maneira grosseira, quando nos afastamos do Senhor, nós temos que saber que existe um convite estendido pelo Senhor a cada um de nós. Um convite que não impõe condições, queridos. Veja bem, o convite é simplesmente: venham e voltemos para o Senhor. Agora, a maneira como a gente lê este convite revela bastante da compreensão ou da concepção que nós temos a respeito de Deus. Se você fosse Deus, tivesse criado o universo, tivesse estabelecido um povo como povo escolhido para levar a bênção de Deus para as demais nações, e esse povo escolhido, porque Deus amou este povo, virasse as costas para você no papel de Deus, será que a sua expressão para esse povo seria: venham? Eu acho que não. Parece que é mais adequado vão embora. Vocês viraram as costas para mim, então vão embora. Mas, queridos, Deus não é como nós. Graças a Deus por isso. E Ele diz: venham. Diante dos nossos descaminhos, o convite é: venham. E Ele, como eu disse para vocês, não traz pré-condições. É um convite livre. Não é: venham se vocês prometerem não errar mais do jeito que vocês estão errado, aí vocês devem vir. Não é: venham apenas se vocês aprenderam a lição. Não, Deus está simplesmente dizendo: venham. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite, queridos, é: venha. Você está disposto a vir ao Senhor? Amém? Eu quero vir ao Senhor, queridos. Eu quero vir a Ele. É isso que nós vemos com tanta frequência no chamado de Jesus. Uma vez os discípulos disseram: mestre, onde você mora? Jesus disse: venha ver. Um convite livre. Ele olhava para os discípulos e dizia: venham. Ele viu um traidor da nação, Mateus ou Levi, na coletoria, fazendo o que não devia fazer. Ele disse: venha. Ele disse para Pedro: venha. E ele disse para todos nós, Mateus 11:28: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Esse é o chamado para você nesta noite, queridos. Essa é uma noite de esperança. Essa é uma noite de reavivar o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus. Eu não sei você, mas eu estou voltando ao Senhor, queridos. Como eu disse, não vai pensar: puxa, o pastor estava desviado, ele está voltando ao Senhor. Não, eu estou admitindo que nos meus dias, várias vezes eu faço escolhas que não deveria ter feito, eu tomo atitudes que não deveria tomar, e eu estou ouvindo o convite do Senhor: venha, volte para mim. E quando nós vemos a segunda parte, venham e voltemos para o Senhor, nós vemos que este convite, que é incondicional, ele também é um convite ao arrependimento. A palavra voltemos aqui, a palavra chuve em hebraico, pode ser traduzida como arrependamo-nos. Um convite para que nós voltemos, ou seja, para que nós nos arrependamos. A nossa ideia também sobre arrependimento, queridos, está ligada à maneira como nós enxergamos Deus. Eu falei para vocês que provavelmente nós, no lugar de Deus, não diríamos para aqueles que se afastaram: venham. Nós diríamos: vão embora. Mas Deus, como eu disse, não é assim. E a ideia que nós temos de arrependimento muitas vezes está ligada a uma impressão que nós temos de Deus como alguém punitivo, rancoroso, mal-humorado, justiceiro, como nós. Mas Deus não é como nós. Há uma afirmação de um escritor que eu gosto muito. Ele dizia o seguinte, ele já faleceu, eu vi ministrando uma vez, ele disse: Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e nós, para retribuir a gentileza, o criamos à nossa imagem e semelhança, com a mente estreita, pequeno, mesquinho, rancoroso, não perdoador. A gente projeta
as nossas imperfeições em Deus, mas isso não cabe nele, queridos. Então o chamado ao arrependimento não é aquele chamado, melhor você se arrepender, porque eu tenho o fogo do inferno preparado para você. Queridos, é bem verdade que nós precisamos alertar as pessoas de que há um destino eterno e que nós precisamos corresponder ao convite que é estendido a nós sem condições. Nós precisamos voltar ao Senhor, mas preste atenção, essa palavra arrependimento não deve trazer sobre nós um peso, queridos. É a palavra mais cheia de graça, mais cheia de amor, mais cheia de carinho. Quantas vezes Deus, diante da rebelião do seu povo, disse: voltem, eu os estou chamando a voltar. Queridos, o Senhor está nos chamando a voltar. O que significa isso, queridos? Conversão, arrependimento, retornar, significa que você vai deixar uma direção e vai assumir outra. Para usar o exemplo do começo, se você caiu numa rua complicada, se você se perdeu, retorna, queridos, volta ao centro, volta ao lugar onde Deus te chamou. É esse chamado que eu tenho para mim. Queridos, eu não sei você, né? Mas aqui em Ribeirão normalmente é tão fácil, porque as ruas são tudo quadradinhas, né? Você perdeu uma entrada, você dá a volta no quarteirão, você está ali de novo. Um dia eu estava esperando um lugar para estacionar em São Paulo. Falei, acho que vou tentar no quarteirão da frente. Não tinha, fui tentar virar a rua. Eu andei uns 5 quilômetros antes de conseguir voltar. Isso que minha bússola interna é boa, né? Naquela época eu não tinha GPS. Fui dando aquela angústia, né? Eu saí do centro de São Paulo quando eu vi, estava diante do Museu do Ipiranga. Eu nunca tinha ido para lá, queridos. E ali eu consegui encontrar um retorno e voltar. Andei, mas pensa no... Mas consegui voltar, voltei. Então o convite é: volta. O que significa isso, queridos? Quando você pega o conceito bíblico de arrependimento, tanto no Velho Testamento com a palavra chuve, quanto no Novo, a palavra é metanoia. Significa você receber uma nova compreensão que te faz mudar de direção ou mudar de atitude. Arrepender-se literalmente é você perceber que você estava errado, que estava tomando atitude errada, direção errada, e tomar uma nova direção. Então o que significa? Qual é o chamado para virmos e voltarmos ao Senhor que está aqui em Oséias? Vire as costas para os seus velhos caminhos, para os seus falsos deuses, para tudo aquilo que você achou que seria bom para você, mas não entregou aquilo que tinha prometido, e volte-se para o seu Deus maravilhoso, que é fiel para cumprir todas as suas promessas, que é fiel para cumprir a sua palavra, que quer o seu bem, que te ama, que te chamou, que te dá um destino. Volte-se para Ele. Nesta noite, eu não sei você, mas eu estou voltando ao Senhor. Amém, queridos? Isso envolve, queridos, então essa concepção, essa compreensão, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, depois de ter na sua primeira carta corrigido tantas coisas e dado tantas direções que pareceram amargas, que geraram alguma tristeza naquela igreja, nos seus filhos espirituais. Veja o que ele diz, 2 Coríntios 7:10: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então existe uma tristeza que é propiciada, que é permitida por Deus, que é para gerar salvação. Esse arrependimento, essa constatação nem sempre é fácil de se ter, de você perceber que você estava errado. E existe uma tristeza momentânea, mas que produz salvação. Queridos, nós precisamos de salvação. Antônio, mais uma vez você está dizendo que eu estou desviado, ou você está falando com aqueles que não encontraram Cristo. Não, queridos, nós estamos sendo salvos. Você foi salvo, sim. Não estou colocando em risco a sua segurança eterna, mas eu estou dizendo que nós precisamos desenvolver a nossa salvação e ser, como diz a canção que temos cantado várias vezes aqui, precisamos ser resgatados todos os dias. Amém? Eu quero ser resgatado hoje. Você também quer? Amém? Diga assim: eu estou voltando ao Senhor. Quando estava preparando essa mensagem, eu pensei em algo sobre a história recente da igreja, do século passado, queridos. Quando um pastor, simplesinho, pobre, cego de um olho, rejeitado pela sociedade, pastoreando uma igreja, uma comunidade pequena, numa ruazinha da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, ele falou para a sua congregação: vamos voltar ao Senhor, vamos buscar o Senhor. E a congregação começou a buscar o Senhor. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o resultado disso?
Nós. Eu estou falando de William Seymour, o avivalista da Rua Azusa. O clamor dele, juntamente com aquelas poucas ovelhas que ele tinha, trouxe o avivamento pentecostal, que atingiu até os confins da terra e chegou até nós, pentecostais, carismáticos, renovados, gente cheia do Espírito, porque um grupo de pessoas resolveu buscar o Senhor. Você já pensou o que pode acontecer se essas poucas centenas de pessoas que estão aqui, e esse é o meu desejo, queridos, se nós começarmos a buscar o Senhor, nós podemos ver a nossa história mudada, a nossa família mudada, a nossa cidade mudada, a nossa nação mudada, e podemos influenciar as nações da terra. Será que é sonhar demais? Queridos, eu quero ver um avivamento verdadeiro na minha geração, na sua geração. Eu quero ver um avivamento verdadeiro, mas para isso eu e você precisamos voltar ao Senhor, e eu estou voltando. Eu gostaria que você voltasse ao Senhor também. Amém, querido? Agora, como eu falei para você, nesse texto eu percebo três perspectivas ou três aspectos. Primeiro, um convite. Depois eu vejo aqui uma ação do Senhor. Veja o que diz a segunda metade do verso 1 de Oséias 6. Porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Nós vemos aqui uma ação corretiva. O Senhor está corrigindo o seu povo, o Senhor está me corrigindo. Sabe, queridos, eu creio absolutamente na soberania de Deus. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, amém? Mas Ele não causa todas as coisas. Há coisas que nos acontecem que são meramente frutos das nossas escolhas, boas ou ruins. Consequências boas para escolhas boas, consequências ruins para escolhas ruins. Nem tudo é causado diretamente pelo Senhor, mas em determinadas situações, sim, Ele corrige, Ele causa. Aqui, nesse texto, não há uma constatação, não é, porque estamos despedaçados, porque estamos feridos. Não, o profeta diz, porque Ele, Deus, nos despedaçou, Ele nos feriu. Então você vê uma ação direta, intencional do Senhor. Por quê? Para que nós atendamos o primeiro aspecto, para que nós respondamos o convite. Deus muitas vezes nos despedaça, Ele nos fere. Eu não consigo entender todas as coisas, queridos. Em 2006, eu estava tão bem, um aspecto do meu ministério estava assim decolando, queridos. Muita gente se juntando, muita gente sendo abençoada, eu viajando bastante, ministrando seminário. Estava feliz da vida, e de repente, queridos, em questão de dias, talvez mais rápido que isso, em questão de horas, eu numa tarde estava em casa, começou a me dar uma angústia, e eu que estava bem até aquele momento, comecei a mergulhar. Em menos de 24 horas, eu tinha sido precipitado quase de uma euforia, de um êxtase de estar tudo indo bem na minha vida, depois de algum tempo, de algumas lutas, tudo indo bem. E eu mergulhei. Eu achei no início que seria alguma melancolia, alguma inquietação, mas aquilo foi se prolongando e se aprofundando. E eu relutei pensando, puxa vida, eu sou o pastor cuja ênfase ministerial é aconselhamento e cura interior. Acho que eu estou só meio tristinho. Custei a admitir que eu estava tinha entrado na verdade numa depressão. E você vai ser muito abençoado ainda aqui, tá? Você ouviu falar sobre os ministérios? Haverá um ministério também de saúde emocional liderado pelo pastor Vitor, e eu estarei ao lado dele nessa empreitada. E você vai ser abençoado, porque eu fui abençoado já por algumas ministrações do Vitor. Eu lembro uma vez que ele foi falar sobre depressão. Até então eu achava que ele tinha tido uma depressão moderada, e ele deu aquela listinha dos sintomas para você classificar a intensidade de um estado depressivo. E de 13 itens eu assinalei 11, o que me colocava dentro do espectro da depressão, numa depressão severa. Apenas 2, um deles era impulso suicida, não tive isso, mas eu pensava assim, uma pessoa que não tem Deus talvez pense nisso, porque era desesperador o que eu sentia. E o outro item eu não me lembro qual era. Querido, se você perguntar, Antônio, mas por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Eu não sei.
Eu não sei, mas eu sei o que aquilo fez em mim. Eu aprendi a depender do Senhor como nunca. E eu disse para Ele: Senhor, eu não te deixo, eu não te abandono, porque Tu és a minha porção e a minha herança. Eu sou Teu para sempre. Queridos, nas lutas que o Senhor permite que você passe, ou talvez algumas vezes que você entenda que Ele está te ferindo. Algumas vezes eu senti que Deus estava me amputando, tirando coisas que eu achei que eram boas para mim, mas não eram parte da vontade dEle. E doeu, queridos, doeu muito. Ele me despedaçou algumas vezes. Como eu disse, eu não consigo entender todas as coisas, mas eu consigo agradecer por todas as coisas, porque essa vontade de Deus ao meu respeito. E todas as coisas envolvem as coisas boas e as coisas ruins. Nesse ano, 2025 agora, eu estou atravessando talvez os meses mais difíceis da minha história. Não no sentido da depressão que eu enfrentei em 2006, mas lutas tão intensas, questionamentos. Por que isso está acontecendo? De tantas formas. E mais uma vez eu estou aprendendo. De novo eu estou aprendendo. O Senhor está permitindo. E eu tenho perguntado: Senhor, o que Tu queres me ensinar nesta situação tão difícil, tão prolongada? Será que sou eu que tenho que aprender? Eu quero aprender. Logo, Senhor, ensina-me. Eu não vou me recusar a aprender. Sabe, há uma canção antiga já, não sei quantos de vocês conhecem, do Diante do Trono, que diz: Teu amor me desfaz, Teu amor me refaz. O Senhor está sempre nesse trabalho de nos desfazer e de nos refazer. É Ele que faz. Querido, se você está atravessando um momento que você não está entendendo, se não é fruto de escolhas ruins que você fez, confia que o Senhor tem um propósito nisso. Como nós vemos, Deus foi intencional na correção do seu povo, muitas vezes intencional quando está nos corrigindo. E as pessoas hoje em dia tão frágeis, fraquinhas, sensíveis, vêm com um argumento tolo, infantil. Como um Deus de amor pode ferir, como um Deus de amor pode despedaçar? A resposta que Ele faz: isso é exatamente porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. No livro de Provérbios está escrito que Deus disciplina e corrige a todos a quem Ele ama. O escritor aos Hebreus, retomando esse princípio, ele cita esse verso e ele continua, Hebreus 12:7. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? A correção de Deus na sua vida é uma declaração, talvez um grito de Deus dizendo: eu te amo, eu não desisto de você, eu não te abandono, eu estou te corrigindo porque eu quero você perto de mim. Não vamos resistir, queridos, vamos voltar. Venham e voltemos para o Senhor. Queridos, se parasse aqui, ok, Deus está nos corrigindo para o nosso bem, já estaria bom. Mas há uma notícia ainda melhor, porque Ele nos corrige e Ele nos restaura. É verdade que muitas vezes Ele nos fere e nos despedaça, mas Ele também nos cura, como diz o texto, e ata as feridas que Ele mesmo fez. E alguém pode pensar: puxa vida, mas se Ele ia curar, por que Ele feriu? Como eu disse, é porque Ele nos ama e porque o processo tem o poder de me transformar e de transformar você. Amém, queridos? Nós precisamos disso, nós precisamos aprender. Eu quero dizer para vocês que Deus está vindo ao encontro de muitos de vocês nessa noite para ter uma ação curativa, restauradora. Ele vai curar você, Ele vai atar as feridas que Ele provocou em você, se você atender ao chamado dEle para vir e voltar a Ele. Porque muitas vezes a gente fica perguntando o que é necessário para que o processo de restauração comece. É necessário que você atenda esse convite: venham e voltemos ao Senhor.
talvez você vá me ouvir dizer ainda isso aqui: eu estou voltando ao Senhor, amém? Por isso o título, né, o tema dessa ministração é estamos voltando, porque o meu desejo é que cada pessoa que está nesse lugar tome a decisão de voltar para o Senhor, e que você possa até o final desse culto dizer: nós estamos voltando ao Senhor, amém, queridos? Tudo isso está demonstrado de maneira tão admirável no verso 2 de Oséias mesmo, desse capítulo 6 de Oséias. Vamos ler. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Queridos, não é interessante o que está escrito aqui? 2 dias de espera, ressurreição no terceiro dia. Você já ouviu essa história em algum lugar? O nosso Senhor Jesus ficou 2 dias no sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse texto, escrito assim como Isaías, Oséias também foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele está apontando para uma realidade que no terceiro dia há a ressurreição. E o fato de estarmos aqui reunidos num domingo, que é o dia da ressurreição, tem um sinal profético para mim e para você nesta noite. É o dia da ressurreição, amém? Mas o Senhor está nesse texto apontando não apenas para aquilo que aconteceu com Cristo, mas aquilo que deve acontecer na minha vida e na sua vida. É tempo de ressurreição. Depois de 2 dias Ele nos ressuscitará e nós viveremos diante dEle. É esse o chamado, queridos, é esse o propósito. Nós estamos em Cristo, então aquilo que vale para Cristo vale para nós. Há um princípio doutrinário, há um princípio teológico chamado identificação. Quando Cristo assumiu a nossa carne, a carne humana, Ele se identificou com o ser humano, tornando-se igual a nós em tudo menos no pecado. E aí, no ápice da sua obra, do seu ministério, Ele assume os nossos pecados, porque Ele não pecou. Ele paga por esses pecados, Ele morre, mas ao terceiro dia Ele ressuscita, e nós viveremos com Ele. Se morrermos com Ele, o apóstolo Paulo diz, com Ele também seremos vivificados e ressuscitaremos. Queridos, eu quero dizer para você que lá no final dos tempos, Cristo virá, e aqueles que tiverem partido nele ressuscitarão com Ele. Aqueles que estiverem aqui serão transformados, e nós viveremos com Ele para sempre. Mas até que isso aconteça, a nossa jornada também é de morte e ressurreição. Neste processo, neste tratamento que muitas vezes nós estamos, e que o Senhor sim nos feriu, nos despedaçou, mas Ele curará as nossas feridas, Ele ligará as nossas feridas, Ele sarará a nossa vida. Eu quero dizer que está chegando o tempo de cura, de restauração sobre você, o tempo da ressurreição. Como profeta, eu quero declarar aqui sobre essas pessoas que estão me ouvindo: é chegado o tempo da ressurreição, e nós nos levantaremos com Ele, glorificaremos o seu nome e viveremos uma vida sempre nova. Aleluia. Ei, como eu disse, 3 aspectos: um convite, uma ação do Senhor, mas tanto o convite quanto a ação demandam de nós uma resposta. Então é necessário uma resposta nossa. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Queridos, a nossa resposta é conhecer o Senhor. Há um convite que o Senhor faz: venham e voltem para mim. Há uma ação de Deus de ferir e de restaurar, mas isso demanda de nós uma resposta, uma atitude. Qual é essa atitude? Conhecer o Senhor. Nós devemos conhecer o Senhor. É interessante o que aconteceu com Jó, queridos. Ao final do sofrimento dele, ele tem uma revelação da grandeza de Deus. Ele não entendeu, queridos, o porquê do sofrimento dele. Ele perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu bens,
perdeu saúde. Ele se tornou, às vezes a gente não tem dimensão, ele se tornou uma chaga humana, uma ferida, do alto da cabeça à planta dos pés. O texto diz que quando os amigos dele chegaram, tendo ouvido falar que ele estava passando por aquilo tudo, os amigos chegam para consolá-lo. Os amigos ficam 7 dias chorando do lado dele. E só depois disso eles falam: era melhor que tivesse ficado só chorando, porque falaram um monte de coisa que não deveriam falar. Mas Jó nunca entendeu a razão do sofrimento dele, mas no meio do seu sofrimento, ele teve uma revelação de Deus. Deus se revelou a ele. E olha o que ele diz, Jó 42:5, sofrendo ainda, aquela ferida ainda, ele não diz isso depois, porque Deus o restaurou. Mas ele não diz isso depois de Deus restaurá-lo. Quando ele estava com aquelas dores imensas, sofrendo, desejando morrer, ele tem uma revelação de Deus. Ele olha para Deus e ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Querido, nós não podemos espernear quando o Senhor está nos ferindo. O que nós precisamos é uma revelação. E quando nós temos uma revelação dele, então a ação dele curativa e restauradora tem sequência, queridos. Não podemos nos rebelar. Quando nós nos entregamos, sim Senhor, pode desfazer, pode refazer, pode desfazer, pode refazer, nós temos a oportunidade de conhecê-lo. Antes, Jó conhecia de ouvir falar. Na verdade, Jó conhecia as bênçãos do Senhor. Mas o que é melhor, conhecer as bênçãos ou conhecer aquele que dá as bênçãos? Ao final do seu sofrimento, ele conheceu o abençoador. E mesmo que ele continuasse com dores, era melhor conhecer o abençoador do que ter só as bênçãos e não conhecê-lo. Eu quero conhecer o Senhor, queridos. Ah, Antônio, mas você não conhece? Conheço, mas nós vamos falar sobre isso ainda. Naquele primeiro gesto, queridos, quando Deus nos chama, Ele nos dá a oportunidade de respondermos a Ele, dizer sim a Ele, e nos convertemos. Nós reconhecemos que estávamos irremediavelmente perdidos, desviados, e nós fomos alcançados pela graça. A partir dali, começou a ser verdade que você conhece Jesus. Esses irmãos que vieram à frente declarar: Jesus, Tu és o meu Senhor, eles podem sair daqui e dizer: eu conheço Jesus, porque eles entregaram a vida ao Senhor. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você pode dizer: eu conheço o Senhor. Mas sabe, queridos, o convite de Deus, tanto o convite quanto a resposta, não se concluem apenas com esse conhecimento inicial. E por isso o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Então é um chamado para que nós prossigamos em conhecer. Queridos, houve um dia, minha esposa está cuidando do paizinho dela, que está bastante adoentado, mas eu espero que ela esteja acompanhando. Espero, Rani, que você esteja me ouvindo, porque eu vou contar uma história para vocês que alguns conhecem. No ano de 1996, eu estava liderando uma célula. Eu e um amigo, nós repartíamos a liderança da célula. Eu tinha estado em férias, e uma pessoa nova, uma jovem, tinha começado a frequentar, e tinham me dito: tem uma pessoa nova. Eu falei: que bom, né? Bom ter pessoas novas. E naquele dia que eu retornei das férias, eu ia passar o estudo, e entrou uma moça na sala. E eu fiquei tão assustado que eu achei que uma beleza como aquela só existisse em revistas, cinema, televisão. Ei! E o patinho feio se casou com a jovem mais linda da igreja. As outras irmãs que me perdoem, mas eu me casei com a mais linda da igreja. Pensa num Deus que queria curar. Eu estava todo despedaçadinho, sabe? Ferido que só. E o Senhor me curou. Bom, mas eu estou usando isso para dizer que naquele dia, meu Deus, foi no mês de julho. Estamos fazendo aniversário. Naquele dia
que fui apresentado, né? Falaram, essa é a Ana Cláudia. Eu estava com a mão meio trêmula assim, né? Cumprimentei, com aquela dor no estômago, aquela coisa assim, sabe? Eu a cumprimentei. A partir daquele dia eu podia dizer que eu conhecia a Ana Cláudia, correto? Mas passados 28 anos, eu a conheço muito melhor agora. Sabe por quê? Eu prossegui em conhecê-la. Percebe que, amém, queridos, você conheceu Jesus, você foi salvo pela graça, e isso é maravilhoso, mas o Senhor está te chamando a prosseguir em conhecê-lo. A grande aventura da jornada cristã, queridos, é que sempre há muito mais para você conhecer de Deus do que você já conheceu até agora. E à medida que você o conhece, você vai tendo vislumbres do tanto que ainda há para conhecer. É tanta coisa que existe um negócio chamado eternidade para você conhecer Deus. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, quando ele conheceu Jesus? Me ajuda a pregar, por favor. Quando foi? Gente, vocês faltaram dessa aula. Sim, melhor perguntar onde, né? Na estrada de Damasco. Quando ele estava indo perseguir os cristãos, e ele caiu por terra, e aí Jesus se apresentou a ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E a resposta dele: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Foi uma apresentação meio dramática assim, né? Mas a partir daquele momento, Saulo podia dizer que conhecia Jesus, sim ou não? E ele conheceu Jesus, ele foi mergulhando no conhecimento, e é interessante o que ele afirma na carta aos Filipenses, Filipenses 3, de 8 a 11. Veja bem, Paulo já plantando igrejas, preso inclusive, já sofrendo por causa de Cristo, ele diz o seguinte: na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Presta atenção, o que eu quero é o quê? O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está dizendo aqui, depois de anos de caminhada, de glorificar Jesus, de entregar sua vida para Jesus, de plantar igreja aqui e ali, de sofrer por Jesus, ele está dizendo: eu quero conhecer Cristo. Queridos, eu não sei você, mas eu também quero conhecer Cristo. Eu conheci lá, jovenzinho, adolescente, quando entreguei minha vida a ele, mas eu continuo nessa jornada de conhecer, e eu quero que você continue a conhecer o Senhor, que você prossiga em conhecer essa aventura maravilhosa de pertencer ao Senhor, de saber que todas as coisas contribuem para o meu bem e para o seu bem, se é que você ama o Senhor. Amém? Nós precisamos conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor. Como a gente faz isso, queridos? Nutrindo vida com Deus. Não tem outro jeito. O convite para você vir, voltar ao Senhor, sabendo que Ele te feriu, mas Ele vai te curar, que Ele te despedaçou, mas Ele vai ligar, atar as suas feridas, e implica neste conhecimento e no prosseguir em conhecer ao Senhor. E você conhece a pessoa com quem você convive. A sua experiência com Deus não pode ficar confinada no dia que você pela primeira vez disse sim a Ele. Não, você precisa todos os dias. Eu estava segunda-feira passada na nossa torre de vigia, e de repente estávamos orando para Deus nos avivar, e uma irmã assumiu o momento da oração. Espontaneamente ela começou a orar, e eu percebi que havia algo diferente, o Espírito Santo a estava usando, e de repente ela falou algo que assim me deu a convicção: isso é Deus falando. E ela disse na sua oração: Senhor, muitas vezes nós dizemos que queremos a eternidade, mas não somos capazes de passar 20 minutos contigo. Eita, que profecia! Amém, queridos? Isso é verdade. Isso é verdade para muitos de nós. Nós dizemos que queremos o Senhor, mas afirmamos que não temos tempo. Pergunta para isso aqui: se tem tempo ou não tem tempo. Isso aqui que pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Eu lembro que uma vez ter lido pastor John Piper, um pastor americano muito honrado,
Ele disse que as redes sociais serão o maior argumento naquele dia, para que nós não possamos dizer que não buscamos o Senhor porque não tínhamos tempo. Queridos, isso aqui é uma sedução. Tem muita coisa boa. O aparelho em si não é bom ou ruim. Aqui está a Bíblia, aqui tem estudos, aqui está um curso que eu estou fazendo. Mas sabe, queridos, às vezes eu vou orar e eu deixava, evidentemente, não olhava no celular quando estava orando, mas ele tinha deixado ali perto, tinha lido a Bíblia. E eu comecei a perceber uma coisa, que quando eu estava orando ele dava uma vibradinha. E aí eu não me sentia, de verdade, queridos, tentado a olhar. Mas aquilo ficava rodando em segundo plano em mim, que depois que eu acabasse meu momento de oração eu ia ter que ver o que tinha chegado ali. É assim, queridos. Eu passei a deixar essa porcaria. Não, isso aqui não é uma porcaria. O uso pode ser uma porcaria. Eu comecei a deixar esse treco aqui longe de mim no momento de oração. Deixa eu dar um spoiler para você aqui. Talvez eu esteja fazendo uma péssima propaganda, mas por um mandato de Deus eu estou desenvolvendo um retiro de oração. Eu gostaria muito que você participasse, mas eu vou, acho que, eliminar um monte de vocês agora com o que eu vou falar. Na sua inscrição você vai ter que assinar um termo de compromisso, que você vai deixar isso aqui no modo avião durante o retiro. Talvez tenha gente que não vai querer ir, porque isso aqui é um vício. É um vício. E por que eu vou fazer isso no retiro de oração? No retiro Selá? Porque nós precisamos mergulhar em Deus e aprender a mergulhar em Deus. Bom, mas você nutre vida com Deus através da sua vida de oração, leitura da palavra. Ah, Antônio, mas eu não entendo a palavra de Deus. Esses dias eu estava conversando com um novo amigo, que é da minha rede de supervisão, de uma das minhas células. Ele está começando agora a escola de crescimento. Basicamente eu posso dizer que ele é um novo convertido. E esses dias ele falou: eu vou te mandar o exercício para você dar uma olhadinha, se é isso mesmo e tal. Há exercícios, né, na escola de crescimento, no final de cada aula, que não são nem obrigatórios, mas ele quis fazer. Ele respondeu 2 subitens do primeiro item e mandou para mim 20 páginas de Word. Está mergulhando. Nós precisamos mergulhar, prosseguir em conhecer o Senhor. Você precisa conhecer o Senhor. Eu preciso continuar a conhecer o Senhor. Vida com Ele, amizade com Ele, demais disciplinas espirituais. Mas a gente vive numa geração, queridos, tão acomodada, que quer só satisfazer o seu ego. Ah, não gostei muito do culto hoje porque as canções não eram tão legais. Ah, esse pessoal, o Gui e a Bárbara, são muito proféticos para o meu gosto. Eu gosto mais do sapateado de Jeová e não sei o que e tal. Ah, eu gosto mais das músicas antigas lá que a outra equipe canta, não sei. Queridos, o culto não é para você, é para o Senhor. Olha para Ele, não olha para quem está aqui. Eu estou trazendo uma palavra para você, mas a palavra é dele, não é minha. Não é o pregador que importa mais, não, é a mensagem que está sendo trazida. É para Ele, o culto é para Ele. A gente está numa geração assim: ah, pastor, não tenho orado não, porque eu não estou muito bem, estou me sentindo meio árido espiritualmente. Isso é a mesma coisa que dizer: ah, Antônio, não vou comer não, porque eu estou com fome. Exatamente, se você não está bem, aí que você tem que orar sempre. Mas se você não está bem, aí é que você tem que orar. Ah, não vou ler a palavra porque não estou entendendo. Que você acha que eu entendo tudo que estaria em Ezequiel, Daniel, aquelas coisas tão assim que tem coisa que a gente só vai entender no final dos tempos, quando acontecer. Você fala: ah, então era isso, né? O ancião de dias e não sei o que, aquelas carruagens com roda de fogo e que não sei o que e tal. Você vai entender quando acontecer. Aquelas coisas meio herméticas, a besta que emerge da água, a besta que emerge da terra e tal. A gente tem teorias a respeito disso. Eu acho que as minhas
as minhas concepções são boas, mas eu não posso dizer que eu conheço tudo isso, queridos. Mas uma coisa eu sei, mesmo quando eu leio esses textos tão complicados, eu termino de ler, eu me sinto alimentado, porque a palavra de Deus é Deus falando comigo, é Deus falando com você. Não espera ter vontade não, queridos. Domina a sua carne, anda no Espírito e não satisfaça os desejos da carne. A sua carne não gosta da palavra, mas você vai andar na carne ou no Espírito? Eu fiz a minha decisão. Nossa, tô profeta hoje, hein? Ei, mas o que eu quero, queridos, é que nós voltemos para o Senhor. É esse o propósito, queridos. O chamado de Deus em Oséias, falando disso, não vou fazer isso porque eu estou me sentindo árido espiritualmente. O chamado de Deus em Oséias pressupõe que nós estejamos num tempo de seca. Porque olha o que ele diz, queridos. Deixa eu achar aqui. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Queridos, nós estamos entrando no período de maior seca, né? Na nossa cidade, na nossa região. Sim ou não? Meados de agosto me dá até uma coisa assim. Eu estava liderando o encontro ano passado, naquele final de semana que o Brasil inteiro ficou debaixo de fumaça. Não sei se tem gente que estava naquele encontro, que trabalhou naquele encontro. Foi aflitivo, queridos. Mas imagina, naquele tempo de maior seca, sem nenhuma previsão. Sabe quando você abre o aplicativo do tempo? Está lá, os próximos 10 dias, 0% de possibilidade de chover, mas de repente Deus manda aquela chuva no tempo seco. É isso que está sendo prometido aqui, querido. Se nós buscarmos, se nós voltarmos, Ele virá como o amanhã virá. Isso me faz lembrar de uma canção: tão certo como o amanhã que se levanta. Amém, queridos? Ele virá como a chuva fora de época. De manhã nós tivemos um momento de oração após a palavra, e uma irmã me mandou uma mensagem que ela ouviu a frase torrentes do Negueb, quando ela estava aqui à frente orando. E aí ela foi pesquisar, ela me mandou um videozinho, uma pena que não deu tempo de eu mandar, queridos, explicando que o Negueb, João André já esteve em Israel, é uma região desértica, árida, mas quando começa a chover, sobretudo quando começa a chover repentinamente, fora de época, aquela água vai acumulando, e nesse vídeo que ela me mandou, você vê a água descendo por aquele leito seco assim, tomando todos os espaços, e dali algumas semanas, aquela região com toda aquela aparência de sequidão e de aridez se torna num imenso jardim. Queridos, se nós voltarmos ao Senhor, Ele virá como a chuva fora de época, e o poder da ressurreição virá sobre mim, sobre você, e aquilo que era deserto se tornará como um lindo jardim para glorificar o nome do Senhor. Queridos, é isso que eu estou buscando nesses dias. Eu gostaria que você se juntasse a mim na busca da volta do Senhor, de voltarmos para Ele. Este é o convite para mim e para você: venham e voltemos ao Senhor. Se você deseja isso, eu te convido a ficar em pé, queridos. Eu te convido a ficar em pé e você ter o seu coração nutrido por essa esperança. Há um convite para mim e para você. Ouça isso: venham e voltemos ao Senhor. Eu estou voltando. Você está voltando ao Senhor? Queridos, mais uma vez, não estou falando que você está desviado, não. Eu estou falando, você está voltando com seu coração não dividido diante do Senhor. Você está disposto a viver um tempo mais abundante do que você já viveu. Queridos, eu me torno às vezes até repetitivo, mas eu já disse em outras pregações que se há algo que me desespera, é quando eu percebo que em determinado momento da minha vida eu olho para trás, eu já tive mais de Deus do que eu tenho. Eu estou voltando para buscar mais do Senhor nesse tempo. E eu gostaria de convidar você que está aqui, você que está nos acompanhando também aqui pelo YouTube, eu quero que você comece agora a buscar o Senhor. Comece a dizer a Ele, diga para Ele: eu estou voltando, eu estou buscando a Tua presença, eu estou tomando a decisão, eu estou respondendo ao convite. Querido, responda ao convite. Se você tem sido ferido, se você tem sido despedaçado, se você disser: eu estou voltando, Ele virá como chuva para restaurar, para curar essas feridas, para te unir novamente, para te recompor, e você vai viver diante dele.
Por 2 dias nós vivemos sepultura, mas ao terceiro dia nós ressuscitaremos e viveremos diante dele. Vamos declarar isso, queridos, que essa seja a sua oração. Estamos voltando ao Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida. O Senhor me leva a orar agora, queridos. A experiência que eu passei, quando naquele poço de depressão, de repente o Espírito Santo soprou e aquelas nuvens negras foram embora. Eu quero declarar aqueles que estão abatidos, angustiados, ansiosos, deprimidos, Espírito Santo soprando e fazendo clarear o dia sobre você. Há um novo dia, ao terceiro dia Ele nos levantará, nós ressuscitaremos e viveremos diante dEle. Eu declaro agora a alegria sendo restituída à sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que têm estado em cadeias de enfermidade, de morte, de depressão, cadeias espirituais sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Todo medo vai embora, todo medo, porque Ele virá, como chuva sobre nós, Ele virá. Levanta suas mãos, eu quero te abençoar. Ei, Espírito Santo, Tu estás aqui. Aviva este povo. Senhor, nós estamos voltando para Ti, nós estamos voltando para a Tua presença, para o melhor lugar que existe, a habitação da Tua casa. Nós iniciamos este culto cantando e declarando o Salmo 84. Nós encontramos os Teus altares, o lugar da Tua presença. Nós estamos voltando para Ti, Senhor, para a Tua presença, para a palavra, para a vida contigo. Aviva-nos, Espírito Santo. Já eu quero te abençoar agora, meu irmão, minha irmã. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o amor do Pai, o amor que nos conquistou, que nos feriu, nos despedaçou, mas vai nos curar e vai atar as nossas feridas. Que este amor nos envolva, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão e a unção do Espírito Santo que nos traz à presença do Senhor, sejam conosco durante todos os dias dessa semana.